que nós vamos ler nessa noite e que vai nos dar uma direção para essa palavra que no meu coração resolvi colocar o nome, um título: Desistir Jamais. Sei que está todo mundo com máscara e não dá nem para gritar direito, né? Mas diga comigo: desistir jamais. Amém? Este é o tema, esse é o título que acompanha essa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Mateus capítulo 14, verso 24 em diante, ali está escrito da seguinte maneira: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da praia, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, com seus discípulos. E Jesus foi andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, todos gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém, queridos? Como eu já falei, o tema dessa ministração, ele tem o propósito de afirmar, de confirmar, de trazer certeza à nossa alma, à nossa fé, ao nosso espírito nessa noite. E portanto eu quero repetir esse tema, queridos: desistir jamais. Eu sei que aqui nós temos homens e mulheres vencedoras em nome de Jesus. Eu sei que lá na casa, as pessoas que nos acompanham, discípulos que nos acompanham pela casa, lá em suas casas, são também mais que vencedores em nome de Jesus. E eu quero começar então. Eu preciso que você creia nisso de uma maneira muito especial, principalmente nos tempos em que vivemos hoje. Hoje, a vida que tenta se consertar, que tenta novamente se inclinar, ela está sendo atingida, bombardeada por tantos sentimentos, por tantas circunstâncias, por tantas situações que tentam nos puxar para trás, que querem nos levar de volta muitas vezes a um passado que nós já deixamos, nós não queremos mais, nós não pensamos mais. Mas de vez em quando essas circunstâncias, esses dilemas da vida querem nos arrastar ao passado ou querem nos fazer travar no presente. Tem pessoas que estão sendo bombardeadas por essas circunstâncias atuais e que, embora não retroajam, mas não conseguem avançar, não conseguem ir para frente, para trás não volta, mas também não conseguem andar. Por isso que eu quero hoje, queridos, vocês que nos acompanham, gostaria assim de todo o coração que você entendesse: você é um campeão em nome de Jesus. Você é uma campeã para a glória de Deus. Não permita que o desânimo, não permita que a circunstância adversa, não permita que o problema ou a dificuldade sejam suficientes para abalar ou pelo menos minar a tua fé. Não permita. O Deus que você serve, o Jesus que você crê e que você sabe que é galardoador pela tua vida, Ele te sustentou até hoje e Ele continuará te sustentando. Eu creio nisso. Portanto, não desista. E isso é importante. Aqui nós lemos um texto aonde alguns discípulos, ou melhor, todos os discípulos de Jesus foram convidados pelo próprio Jesus para ir para uma outra margem de um lago.
aqueles discípulos, eles entram no barco e eles começam a ir mar adentro, começam também a adentrar o mar. Naquele momento não haviam ondas. No momento em que os discípulos entram no barco e começam a adentrar o mar, não havia vento, não havia coisas contrárias àquele propósito que eles firmaram em seu coração e que foi até uma palavra de Jesus a eles. Eles começaram uma caminhada, uma jornada, uma travessia de um lugar para o outro, e aquilo começou muito bem. E eu sei que no coração deles, assim como é também no nosso, que temos fé, que acreditamos no poder de Jesus e nas promessas e na palavra do Senhor que nunca falha, nós sabemos que o Senhor tem providenciado coisas boas para nós, propósitos, tempo bom. E as palavras de Deus nos levam, nos orientam dentro deste caminho, dentro dessa travessia. E quem sabe, quando você começou a tua travessia, a tua mudança, o teu deslocamento de um lugar, de um ponto da tua vida para o outro, quando você começou, tudo ia bem. Tudo ia bem. Não havia vento contrário, não havia ondas se levantando contra você. É importante nós notarmos isto aqui, para que nós possamos compreender a essência dessa palavra que Deus vai colocar em nosso coração. Eles entraram no barco e depois eles adentraram no mar, porque mesmo estando longe da terra, eles olhavam no horizonte e estava tudo bem. Mesmo assim, eles tinham uma segurança. Além de estar tudo bem, eu estou dentro de um barco. Além de não soprar vento, além de não ter onda forte, eu tenho uma segurança. Eu estou dentro de um barco. Eles se sentiam em segurança, pois o mar estava calmo e eles estavam dentro de um barco. Ou seja, nós vamos conseguir chegar do outro lado. Vai ser uma travessia tranquila. Na vida, queridos, também é assim. Muitas vezes nós estamos no mar da vida e nós temos alguns barquinhos que nos garantem, pelo menos em nosso ponto de vista, certa segurança. Os barcos, eles nos dão segurança nesse mar que nós estamos hoje atravessando. No mar da vida, os barcos que nós temos, eles são bem equipados. E eu tenho certeza que aqui nós temos construtores de barquinhos, construtores de barcos. Dentro dos barcos, ou equipados, os nossos barcos estão de uma forma, pelo menos dentro do nosso planejamento, que nos garanta segurança nessa travessia, nesse momento. Deixa eu ser mais claro com vocês. Muitos aqui estão sentindo segurança no barco da sua família. E por você estar seguro no barco da sua família, você acredita, vai ser tudo bem, tudo vai dar certo. Alguns aqui estão seguros no barco do emprego. E porque tem emprego, e porque tem uma renda, e porque as coisas estão avançando, tudo vai dar certo. São os barquinhos que nós embarcamos, são os barcos que nós usamos para essa travessia. Assim também nós temos o barco da religião, aonde muitos se apegam e por conta da sua inteligência e conhecimento acerca da religião, tudo vai bem, é só o que eu preciso. E tantos outros barcos que nós poderíamos aqui estar relacionando, as nossas amizades. Os discípulos de Jesus naquele dia, naquele tempo, eram homens experientes.
Eles se sentiam seguros por estarem dentro do barco. Acontece que naquela travessia eles começaram a ter uma experiência diferente daquela da saída. Quando eles saem, nada estava contrário. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam dentro do barco e já estavam longe do ponto de partida, começaram então a soprar ventos fortes. Começaram então a se levantar ondas e baterem contra aquele barco. E aquela segurança que eles sentiam já não existia mais. Eu tento imaginar aquela cena dos discípulos ali dentro daquele barco, apavorados, impressionados, preocupados, porque talvez nem eles mesmos conseguiam entender o que estava acontecendo ali. Porque no começo não era assim. No começo estava tudo bem, Silvana. Mas no decorrer dos dias, as complicações vieram. No começo do emprego, tudo ia bem. Mas no decorrer do tempo, as coisas foram complicando. No começo do casamento, tudo ia bem. Mas com o passar do tempo, quanto mais adentrando ao mar você estava, você começou a sentir os ventos contrários batendo contra o teu casamento, contra a tua família. No começo a saúde estava bem, mas hoje já não está mais. No começo o psicológico estava bem, mas hoje parece que não está. Os ventos contrários começaram a bater contra você. Os ventos contrários começaram a bater não só contra você, mas começaram a bater contra o barquinho que você achava que era a tua segurança. E hoje, quando Deus estava ministrando essa palavra ao nosso coração, o Espírito Santo me dava uma certeza tão grande de que pessoas hoje estão sendo ministradas, seriam ministradas por essa palavra, que eu quero assim, que você receba tudo em teu coração daquilo que o Espírito está falando hoje para você. Quem sabe, queridos, no começo da caminhada, no começo do projeto, no começo do plano que você traçou, tudo ia bem. Mas nem sempre a travessia é tranquila. E quem sabe hoje você, assim como aqueles discípulos, se encontra no meio de uma ventania, se encontra no meio de ondas grandes, tentando quebrar o teu barco. Uma das coisas que eu fiquei pensando e que Deus ministrou ao nosso coração, porque eu tentei imaginar os discípulos naquele barco, dentro daquele mar. E se eu fecho os olhos, eu vejo um vento forte soprar, eu vejo as águas se mexerem com tanta força, que eu percebo pelos olhos da fé, que por mais que os discípulos tentassem controlar aquele barco, eles não conseguiam. Porque na verdade, queridos, quando o vento sopra sobre o barco, no meio desse mar que se chama vida, o barco não tem poder sobre o vento. O barco não tem poder sobre a fúria das águas. O barco muitas vezes é levado à deriva. E eu tenho a impressão que hoje pessoas vivem à deriva. Porque eu sei que eu tenho falado hoje, pessoas que nos acompanham em casa, discípulos que estão aqui hoje. Eu sei que o Espírito hoje está tratando no coração de pessoas que estão enfrentando tempestades no meio desse mar que é o mar da vida. Tem pessoas que Deus ama
E você é uma dessas pessoas que Deus ama. E por isso hoje essa resposta vem de Deus para você. Porque Ele te ama. Você pode dizer glória a Deus por isso. Hoje a resposta vem para você. Porque no meio das tempestades que você está vivendo, no meio da tormenta que você está enfrentando, talvez você estivesse até pensando em desistir. Porque está difícil essa vida. Não cabe mais angústia em seu coração. Você já não aguenta mais. Você já orou ao Senhor dizendo isso. E hoje eu venho ser voz profética para você como resposta de Deus. Filho, filha, não desista. Não desista. Porque aquele que começou a obra na tua vida, Ele tem o plano perfeito, Ele tem o projeto perfeito. E ainda que se levantem ventos e mares e águas turbulentas contra você, entenda, existe um plano maior de Deus a teu respeito. Existe um sonho maior de Deus a teu respeito. Naquele dia, os discípulos descobriram que não basta só ter um barco bom. Porque barco bom, no meio de ventania e tempestade no mar, é mesmo que nada. Porque não é o barco que controla a tempestade, mas é a tempestade que controla o barco. No meio da tempestade, não há o que o barco fazer, a não ser aguentar a porrada, a não ser aguentar o abalo, a não ser aguentar o vai e vem, o vento soprando, a não ser aguentar o movimento das águas, porque não há o que fazer. Portanto, deixa eu falar algo para você. Você que me ouve, é importante termos segurança nessa vida. É importante buscarmos e termos barcos que nos aqueçam o coração, que nos tragam alegria e felicidade. Mas entenda, somente barcos seguros não são a tua segurança no meio da tempestade que você está vivendo. E hoje você está vendo isso com todas as letras possíveis. Na vida, muitas vezes, nós estamos assim, certos de que o nosso barco é a prova de tudo. Mas eu venho hoje lhe dizer algo. Isso é um engano. Você não é a prova de tudo. Aquilo que você construiu e aquilo que você sabe não é a prova de tudo. Nós não somos a prova de tudo. Nós somos frágeis. Nós somos impotentes diante de situações que fogem ao nosso controle. Nós nos enganamos pensando que nossos barcos, que eu já numerei aqui alguns para vocês, são suficientes para nos trazerem paz e tranquilidade. Mas não é. Não pensem que a política, que o ajuste econômico, que a manutenção do poder, não pensem que dentro da sua casa, não pensem que as boas atitudes e as boas ações, não pensem que só isso basta, porque não basta. Quem aqui nunca se sentiu aflito pelas ondas e pelos ventos que estavam destruindo o barquinho que você construiu? Quem aqui um dia não se encolheu em um lugar e chorou porque você viu aquele barco, aquela segurança, aquele sonho que você depositou ali todas as suas esperanças começar a escapar, começar a sair do controle, começar a ser perdido em tuas próprias mãos? Quem um dia não chorou? Quem aqui um dia não sofreu por isso? Quantos um dia começaram um relacionamento,
para terem segurança e hoje estão apavorados. Porque na verdade, aquele relacionamento não trouxe segurança alguma. Quantos aqui pensaram que ter um emprego seria a salvação, a solução, a resolução de todos os seus problemas? E agora, você vê que no meio dessa ventania não é suficiente só ter um emprego. Quantos aqui imaginaram que mudar de cidade seria a solução para a mudança da tua história? E você passou tempo construindo esse barquinho, você lutou por esse barquinho e agora você vê que ele está à deriva no meio da tempestade, à deriva no meio dos ventos, sendo jogado de um lado para o outro. Quantos julgaram que sair de casa seria a solução correta? E quantas pessoas hoje estão fora de suas casas porque acreditaram que aquele era o melhor barco, e hoje sofrem, e hoje estão desesperadas. Quantos pensaram que a separação no casamento seria a melhor coisa a fazer, e disseram: eu vou ser mais um dentro do barco dos solteiros, dos descasados. Infelizmente, não foi a melhor solução, porque a vida continua a mesma. Quem está entendendo o que o Espírito está dizendo à igreja hoje, diga glória a Deus. Quantos acreditaram que ir ao culto era suficiente? E hoje você percebe que o culto é apenas uma das etapas na vida com Deus. E você percebe que você precisa de estar no culto, mas precisa de coisas mais fortes e poderosas. Queridos, muitos criaram barcos, mas estão sendo surpreendidos pelos ventos e pelas ondas. Barquinhos na nossa vida, só isso não basta. Mas eu quero trazer você para o texto. E no versículo 26, nós vamos ler que os discípulos, no 25 nós vamos ver que Jesus está atento a tudo que está acontecendo ali, e ele vai em socorro aos seus discípulos. Só que ele vai andando sobre as águas. E no versículo 26, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficam aterrorizados e exclamam: é um fantasma. Outra coisa que eu quero dizer para você é que os barcos que você tem construído, eles não são suficientes para afastar os medos que você tem carregado até hoje. Os barcos não afastam os nossos medos. A solução, a resolução, a ajuda que você precisa, talvez você não vai encontrar, porque você começou a perceber que a tua vida, que o barco que você construiu, ele é tão frágil quanto você que está nele. E você começou a perceber que aquilo que você achava que era seguro, agora é um lugar de medo, é um lugar de pavor, é um lugar que te dá arrepios, porque você pensou que estaria seguro, dentro dessa decisão que você tomou. Mas hoje você sabe que esse barco que você construiu, ele está sendo tomado pelo medo. Nossos barcos, queridos, não afastam nossos medos.
quando eles viram Jesus andando sobre as águas, o medo tomou conta deles ao ponto de eles verem na figura de Jesus um fantasma. Quantos fantasmas têm te perseguido? Quais são os fantasmas que têm te apavorado nessa travessia? Quais são os fantasmas que têm fluído pelo medo que você traz até hoje dentro do teu coração? Porque você tem medo. Você não se sente seguro. Você não se sente segura. E a insegurança gera medo. E o medo revela fantasmas. Que fantasma você tem visto? Quais são os temores que tem tirado a paz do teu coração? Eu quero que você receba essa palavra. Não, os teus medos não serão afastados por causa dos barcos que você tem construído. A tua segurança ainda não está aí. Você está percebendo que esse barco não está te dando a segurança que você deseja, porque você ainda tem medo do amanhã. Tem pessoas que nos ouvem pela internet e aqui que tem medo do seu amanhã, não sabem como vai ser, não têm certeza se vai ser alegre ou triste, já não sabe mais já não tem mais esperança sobre o seu futuro, porque a sua vida está tomada de um medo tão grande, que agora você só vê incertezas e fantasmas. Tem pessoas que estão com medo de outras pessoas, porque os fantasmas que têm vindo contra você estão suscitando em você o medo de acreditar em outras pessoas, estão suscitando em você o medo de andar com outras. Eu não estou falando aqui da pandemia, eu estou falando aqui de confiança, eu estou falando aqui de amizade, de lealdade, de fidelidade. As experiências passadas, os medos, a ventania no meio desse mar está fazendo com que os fantasmas do passado venham de novo sobre a tua mente e o teu coração. Algumas pessoas estão com medo do que vai faltar, medo da falta, medo de não ter. Algumas têm medo inclusive de sonhar. Mas diga comigo, eu não vou desistir. Amém, igreja? Diga comigo, eu não vou desistir. Amém? Mesmo confundido pelo medo, aqueles discípulos ouviram uma voz. Eu quero ler com você o versículo 27. E no versículo 27 nós vamos ler assim: mas Jesus, quando percebeu que os seus amados discípulos, e você é um amado de Deus, você é um amado do Senhor, quando Jesus percebeu que eles estavam aflitos e gritando com medo, diz a Bíblia no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Versículo 28 vai dizer: respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Querido, na minha contagem haviam 12 discípulos naquele barco, mas me parece que no meio daquela agonia da vida, no meio daquela falta de visão, no meio daquele medo, debaixo de tanto vento contrário e de um coração abatido, me parece que apenas um, chamado Pedro, teve condições de reconhecer a voz de Jesus. Me parece que apenas um, e foi Pedro, reconhece aquela voz. Pedro, como os outros, ele não conseguia enxergar.
Ele também estava apavorado. Ele também viu o que os outros viram. O medo tomou conta de seu coração, mas quando ele ouve a voz de Jesus, tudo muda. Você pode dizer aleluia? Quando Pedro ouve a voz de Jesus, parece que o medo se estanca imediatamente. Parece que não existe mais temor. Parece que não existe mais vento, nem água, nem barco, nem ninguém. Pedro, no meio daquela tempestade, no meio dos problemas que ele está enfrentando, embora a visão dele esteja confundida, mas ele ouve. E deixa eu falar algo aqui para você. Infelizmente, tem pessoas que estão confundidas e não querem mais ouvir, e não querem mais reconhecer, e não querem mais submeter-se à voz de Jesus. Estão com o coração travados nas suas dúvidas e nos seus medos. Pedro era diferente. Naquele instante, Pedro estava diferente dos outros 11 discípulos. Os discípulos ficaram estagnados. Eles não conseguiam perceber nem mais a voz de Jesus. Mas quando Pedro ouve, Pedro entende que ele conhecia aquela voz. Ele não conseguia enxergar, mas ainda ele estava ouvindo. Amém, queridos? Entenda o que o Espírito diz à igreja. Talvez você esteja confuso, mas continue ouvindo a palavra. Talvez você esteja confusa, mas não perca, não deixe de ouvir, não deixe de entender, não deixe de se submeter à palavra de Jesus, porque Ele é o teu socorro. Ele foi o teu socorro ontem e Ele continua sendo o teu socorro hoje. Pedro, ele ouve aquela voz, e Pedro reconhece aquela voz. Será que você pode fechar os teus olhos? Será que você pode fechar os teus olhos agora? Fecha os teus olhos. Esquece por alguns instantes a tempestade. Esquece por alguns instantes agora a chuva forte, o vento forte. Esquece por alguns instantes agora a turbulência. Ouça aquela voz. Faça como Pedro, fecha os teus olhos. O mar está fazendo barulho. O barulho do vento também é forte. Mas existe uma voz que está dizendo: ei filho, ei filha, sou eu, não temas. Você consegue ouvir a voz de Jesus? Jesus está dizendo para você: sou eu que estou chegando para te socorrer. Sou eu que estou chegando para te ajudar. Ouça a minha voz, não dê atenção ao barulho do vento, não dê atenção ao barulho das águas. Sou eu que estou chegando, diz o Senhor. Pedro conhecia aquela voz. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus, ele lembrou daquela voz que o encontrou na beira da praia pescando peixes. E ele disse: você não vai ser mais pescador de peixes. Jesus falou para Pedro e disse: agora você vai andar comigo e você será um pescador de almas. Pedro ouviu aquela voz e ele lembrou que aquela voz foi a mesma voz que curou um homem que estava com a mão ressequida dentro do templo. Os outros discípulos não conseguiram perceber, mas Pedro, ele conseguiu perceber que aquela voz era uma voz conhecida. Querido, ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. A voz de Jesus. Pedro disse: eu conheço essa voz. Essa voz foi aquela que falou na multiplicação dos pães e dos peixes. Era uma voz conhecida. Foi a voz que curou aquele paralítico lá em Cafarnaum. É a voz daquele que disse para Jairo: Jairo, não temas, somente creia. Pedro conheceu, Pedro entendeu. Será que você pode ouvir essa voz? Quando Pedro ouviu aquela voz, ele entendeu. Essa voz é a voz daquele que curou mudos.
a voz daquele que curou cegos, é a voz daquele que libertou pessoas endemoniadas. Essa voz é a voz daquele que disse que eu sou a luz do mundo, que eu sou o sal da terra. É a mesma voz que disse: bem-aventurado sois vós quando forem humilhados. Querido, deixa eu te falar algo. Talvez no meio da tempestade você não esteja conseguindo ver muita coisa, mas eu te peço, procure a voz de Jesus, porque Ele está falando com você. Tira um pouco a tua atenção dos ventos e da onda. Jesus está falando com você. Ele está te dando a direção. Ele está falando algo para você agora. Aí na tua casa onde você está, fecha os teus olhos, porque Jesus está ministrando ao teu coração. Jesus está agora no meio da tempestade dizendo: não temas, sou eu. Não temas, porque o medo não vai impedir o sonho que existe no céu para você. Não temas. Você conhece a voz de Jesus. Essa voz que está falando para você agora é aquela mesma voz que lá no teu quarto, quando você estava orando, de joelhos ao pé da cama, essa voz veio e confortou o teu coração. E naquela noite Jesus disse: não temas. Essa voz é aquela mesma voz que quando você estava chorando, desesperado, porque você não sabia o que fazer dentro da tua casa, que providência tomar, e você parou e clamou por Ele. Você ouviu a voz de Jesus naquele dia, e você pode ouvir a voz de Jesus agora também. Por último, eu quero declarar algo sobre a tua vida. Todos vocês sabem que Pedro ouviu a voz. Ele foi em direção a Jesus, mas em algum momento Pedro começou a afundar de novo naquele mar. E a palavra que eu quero dizer para você é: mesmo se você afundar, você não precisa morrer afogado. Mesmo se você, durante essa travessia, mesmo ouvindo a voz, porque talvez alguém esteja nessa condição. Você ouviu a voz, você caminhou para junto da voz, e ali você foi mais uma vez abalado, você começou a afundar. Eu estou aqui para dizer que a mão de Jesus está estendida para você agora, em nome de Jesus. Eu creio nisso, Deus. Se você crê que a mão de Jesus está estendida para você, eu gostaria que você pudesse ficar de pé no teu lugar, aqui ou na tua casa, e que você levantasse também a tua mão para Ele hoje. Não importa. Não importa o que aconteceu, não importa como você está, não importa a força do vento e nem das águas. O que importa é que existe uma mão estendida para você hoje, agora. E assim como Jesus retirou Pedro de dentro daquelas águas, Ele também pode tirar você. Aquele que nunca me ergue a tua mão e deixa Jesus segurar na tua mão agora. Você pode fazer isso. Se você precisa da ajuda dele, ergue a tua mão. Se você se sente naufragando, se você se sente afundando,
cidadania que se levantou contra você. Querida de Deus, eu não sei qual foi as ondas, quais foram as ondas que bateram contra a tua vida. Mas eu sei que se você erguer a tua mão e clamar pelo socorro de Deus, já existe uma providência no céu liberado para você aqui e agora. Segura na mão de Jesus e diga para Ele: Jesus, me salva. Em teus braços, Jesus, me socorre. Jesus, eu preciso da tua ajuda agora. O barco não é, as ondas do mar e os ventos, mas eu reconheço, Jesus, que a minha em teus braços, só nas tuas mãos eu posso descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Senhor, eu sei que aqui existem pessoas que estão precisando da tua ajuda, do teu socorro. Pessoas que nos acompanham aqui no templo e pessoas que estão também nas suas casas agora. São barcos que estão, meu Deus, estraçalhados. São projetos, meu Deus, mal sucedidos. São ondas, Pai, que estão levando essa vida para um lado e para o outro. É tanto vento soprando para tanta direção, que esse homem, que essa mulher, Deus, que agora estende a mão ao Senhor Jesus, clamam pedindo socorro, porque já não conseguem mais entender os medos, os fantasmas, as situações e ventos contrários estão se levantando. Mas eu sei, e é por isso que eu oro, Deus, que nessa noite existe uma providência de Deus para cada um desses que resolveu e que está decidindo agora não desistir. Jesus, segura nas mãos, traz de volta a superfície, e que assim como o Senhor fez com Pedro, que essa pessoa, meu Deus, possa de hoje em diante viver as grandes e melhores experiências da sua vida em nome de Jesus. Porque a segurança não está mais nos barquinhos da vida, mas agora a tua segurança, querido, a tua segurança, querida de Deus, você que nos acompanha aqui nessa transmissão, a tua segurança a partir de hoje chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. É Ele quem te guarda, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te protege, é Ele quem te dá segurança. E nos braços do Senhor Jesus você está seguro. Em teus braços, aleluia, meu descanso. Em teus braços. Se você puder repetir comigo, diga: eu creio na palavra de Deus. Eu consigo ouvir a voz do meu Salvador. O meu Redentor vive e Ele não esqueceu de mim. Eu ouço a voz do meu amado. Eu ouço a voz de Jesus. E eu sei que os meus medos estão caindo por terra agora. Eu creio que de hoje em diante eu estarei seguro, não por conta daquilo que eu posso, mas por conta daquele que age na minha vida. Diga: em nome de Jesus, eu não desistirei jamais. Você pode repetir mais uma vez, diga: em nome de Jesus, eu não desistirei jamais. Aleluia! Quem pode então aplaudir a Ele o mais forte que você
você poder